Olá, gente. Acho que entrei um minutinho antes do horário, né? Mas vamos aí ajustando. Boa noite. Olá, boa noite. Entrei um pouco antes, vi aqui, mas vale, né? Tá valendo. Já são aí 7h59, vamos esperar um pouquinho que vai entrando mais gente, tá? Como vão todos vocês? Digam aí, o som tá legal? O enquadramento tá bom? Joia. Tá, muito obrigado. Alguém disse aí que tá perfeito. Que bom então, não é? Então vamos caminhando. Já são 8 horas. A gente vai bater no nosso papo de hoje, na nossa live da Quinta de Luz, sempre às quintas-feiras. E, bem, como de costume, nós começamos sempre com uma prece dedicada a todos nós, né? Ao outro e a nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Pai, de todos os males dessa jornada. Muito bem. Gente, só um aviso. Vocês devem ter visto lá no Instagram, aí durante a semana, eu acredito que na quarta-feira, que hoje seria a live com o João Luiz, né? E sim, estava marcada com o nosso querido João, né? Nosso diretor lá da Quinta de Luz. E o que aconteceu foi que o João teve um probleminha de saúde com um familiar que mora em outra cidade e ele precisou se ausentar em auxílio a essa pessoa, né, a família, e ele precisou viajar hoje. Então, conversou comigo e aí nós fizemos um segundo post que está lá também, né, avisando que hoje a live seria comigo. E aí em seguida o João, assim que puder, volta, não é, com o tema proposto, né, que é a comunicabilidade dos espíritos. E então eu pensei, vou conversar com o pessoal a respeito de algo próximo disso que o João estava programado de trazer. E aí a gente vai ter uma surpresa hoje. Vamos ver se dá. Não vou contar, né? Senão não perde a surpresa. A gente vai ter uma surpresa boa hoje, um presente a gente vai ganhar aqui. Todos nós, inclusive eu. Aí deixa correr que eu revelo o que é. E aí eu resolvi falar hoje com vocês sobre o despertar da mediunidade. Foi esse tema que elaborei para a nossa conversa hoje. Muito bem, bastante gente chegando, que coisa boa. Vamos lá. Então, gente, o Allan Kardec, né, a gente bate muito nessa tecla do Kardec porque a gente realmente quer que quem se interesse em conhecer o Espiritismo, a doutrina espírita, essa doutrina evolutiva, uma doutrina cristã, ela se faça referência, busque primeiramente as obras do Kardec. São as obras, né, fundamentais, certo? Sem o entendimento mínimo do que é o trabalho do Kardec, fica difícil entender posteriormente o que é o Espiritismo em si, uma vez que a literatura sobre o Espiritismo é bem vasta, não é? Então a gente tem que estar ancorado, e essa âncora, né, esse ponto de fixação, para daí a gente partir para uma reflexão maior e conhecimentos maiores,
é a obra do Kardec. É lá que ele lança toda a ideia a respeito do espiritismo. E a obra do Kardec, ela só foi possível de um ponto de vista através, né, devido, na verdade, a uma faculdade inerente ao ser humano, a uma habilidade inerente ao ser humano, que a gente conhece como mediunidade. Então, a mediunidade daquelas pessoas, né, que foram envolvidas pelo Kardec em seu trabalho, alguns apareceram ao longo do caminho dele e rapidamente foram identificadas por ele, que deveriam fazer parte toda aquela pesquisa. A mediunidade emanada ali por aquelas pessoas na época de todo o trabalho voltado para a construção da codificação é o que tornou a codificação e todo o trabalho do Kardec possível. Porque o primeiro livro escrito pelo Kardec, ele foi todo ditado pelos espíritos, que é o Livro dos Espíritos. A sequência não, ela foi revisada pelos espíritos. Ela foi trabalhada com os médiums, né? A comunicação mediúnica através de todo o método científico que o Kardec desenvolveu, e os espíritos revisaram aquilo com o Kardec. Aquilo que eu digo, a obra. Né? Agora, o Livro dos Espíritos é pergunta e resposta simplesmente do tipo, você pergunta a Kardec e a gente responde. Tá? Elabore as perguntas. Nós só vamos dar respostas. E aí foi que se deu o trabalho, a pedra, né, fundamental, que foi a inicial, que foi o Livro dos Espíritos, para toda a obra do Kardec e o movimento da doutrina espírita. Então, o estudo da mediunidade mobilizou todo um recurso do Kardec, primeiramente para entender que faculdade humana era aquela. E aí, dentro do Livro dos Espíritos, ele extrai, de dentro do Livro dos Espíritos, ele extrai todo um conteúdo inicial para escrever o segundo livro de sua obra, que é o Livro dos Médiuns, explicando o que é a mediunidade, como se dá o processo mediúnico, como ele se manifesta no ser humano, de onde ele vem. E aí, esse livro, o Livro dos Espíritos, ele é extremamente aceito como um compêndio científico, como um estudo da psique humana, voltada para o que também se manifestava na época, que eram estudos de parapsicologia, entendida na época como metapsíquica, que ele foi aceito nessas escolas, em outras escolas que não somente a do espiritismo, para estudar justamente esse fenômeno dessa possibilidade do ser humano se comunicar com outras esferas, outros planos de consciência. E daí entender o que é uma consciência contínua que existe, né? que subsiste a qualquer fator temporal e que coexiste, não é? Ou seja, ao mesmo tempo habita um plano que outras consciências podem habitar no seu próprio e em outro plano, em um outro movimento, em incontáveis mundos, como a gente vai encontrar nas obras, né, da codificação. Tanto no nosso, se a gente pode falar em tempo e espaço, no nosso tempo e espaço, como em dimensões outras, né? Em multiplanos, outros universos. Tá? Então, a obra do Kardec, quando ela fala de mediunidade, que é tão somente essa possibilidade de comunicação com o mundo dos espíritos,
ele vai trazer esse movimento. Porque a gente imagina que é um mundo espiritual, é um mundo meio que paralelo, que a gente vai habitar antes e depois do desencarne, e ele é um só, né? Ele é um único plano. Não. São vários planos. São incontáveis planos de consciência e dimensão. Pode mandar pergunta. A Julinha já está aí a postos, né? Nossa amiga de sempre, no nosso socorro para enviar as perguntinhas que porventura vocês mandarem para cá. A respeito hoje desse despertar da mediunidade, como eu falei. E então, estudos recentes, eles mostram o seguinte, que uma criança, até os seus 4 anos de idade, mais ou menos, né? A gente fixa uma idade, mas isso pode ser um pouco mais, um pouco menos para outros. Ela, espiritualmente, está mais vinculada a essa dimensão de onde ela veio recentemente, não é? Porque uma pessoa que nasceu há 4 anos, ela nasceu há pouquíssimo tempo. Então ela está muito mais vinculada à dimensão de onde ela veio, tá? Do que a que ela habita no momento. Isso se dá justamente nesse período de 3, 4 anos de idade. Aí a história muda. A gente vai falar a respeito disso, por que muda. Mas não é incomum nós nos depararmos com relatos, com momentos. Digo momentos porque para quem de repente convive com uma criança, quem tem filho ou convive de alguma outra forma com uma criança, ou ouve alguém falar, um colega de trabalho, como recentemente eu ouvi uma pessoa me dizer, não é incomum o relato de que essa criança ela manifeste algo que pode ser entendido como uma memória espiritual, né? Algo que pode ser entendido como um componente mediúnico aí na história. Oi, Ale. Alexandra já entrou por aí. Daqui a pouco vocês vão ver a surpresa. Então, por exemplo, uma fala, como eu já vi, criança entender outro idioma que ela não teve contato, não ouviu os pais falar, não entrou em contato com ninguém que ensinasse. Memórias que ela mesma relata a respeito de que conhece tal lugar, que precisa. Teve uma criança que de 2 anos, foi a última que eu ouvi falar, que afirma para a mãe que é budista. Vê só, ela afirma para a mãe, entre 2 e 3 anos, que é budista. Isso a mãe, a família não tem contato com o budismo, fala que nem TV ela vê. Tá? Mas ela afirma que é budista. Categoricamente. Então, isso pode ser, né? Eu não estudei o caso, mas pode ser justamente essa memória. Por quê? Há uma imaturidade do seu sistema neurológico, das suas redes neuronais, na vida atual, para que ela compreenda esse mundo de maneira tão clara, digamos, como a gente compreende. Então, fisicamente, ela ainda está se formando nesse mundo. Se a gente dá uns passinhos mais atrás, na formação do ser, né? Um ser que ele habita, uma pessoa que habita o ventre de sua mãe, ela ainda
não formou diversos aspectos, não maturou diversos aspectos do seu sistema nervoso central, tá? Que façam com que ela possa perceber esse mundo claramente, como eu disse. Né? Ela não consegue nem sobreviver nesse mundo. Ela ainda vai desenvolver, vai multiplicar os seus neurônios, vai aprender, vai formar suas redes neuronais, tá? Ela vai desenvolver os seus sentidos. Então, ela ainda habita, ela é um ser humano que ainda não se formou. Inclusive, o humano é um dos poucos, né, mamíferos, animais, que ele tem uma vida fora do útero como se estivesse dentro. Um cavalinho, um gatinho, ele nasce. Eu gosto de cavalos, por exemplo. Aí eu já vi nascer um cavalinho. Ele nasce, aí a mãe tá ali, lambe ele, tira aquele resto ali do material do parto, né? Uma hora depois ele tá pulando e correndo. Pulando e correndo, prontinho para o mundo. Nós não somos assim. Nós vivemos uma vida extrauterina como se ainda tivéssemos no útero. É por isso que a gente recebe lá o RN de fulana de tal, ou seja, lá no hospital, né? A pulseirinha. O recém-nascido de fulana de tal. A gente não tem a nossa identificação lá ainda. Então, esse movimento de recém-nascido, por várias questões aí de observação à saúde, ao desenvolvimento do bebê, ele dura até 3 meses de idade. Então, o ser humano, depois de nascer, ele é um recém-nascido até 3 meses. Depois é que ele é um bebê. Porque ele vive uma vida fora do útero em um desenvolvimento compatível como se estivesse dentro dele. Espiritualmente, ele está muito mais vinculado a quem ele é, de onde ele veio, do que ainda essa vida. Energeticamente, tem livros e pesquisas a respeito disso. Tem uma clarividente mesmo, que é uma austríaca física da NASA, chamada Bárbara Brenner, que ela tem um livro chamado Mãos de Luz, que ela desenha a observação de um bebê. Aí ela vê o 7º chakra, que é a conexão com o mundo espiritual, e o primeiro, que é a conexão com o mundo material, mais ativos. Muito mais ativos. Não é? De onde ele vem, que ainda está muito ativo, e onde ele fixa, né? Onde ele se fixa atualmente nessa vida. Então, onde ele ancora. Então, o primeiro e o 7º chakra muito ativos. E daí ele vai se desenvolvendo. Mas como eu falei no início da nossa conversa, não é raro encontrar isso e a gente recebe muito esses questionamentos e esses pedidos de ajuda na Quinta de Luz, que o meu bebê, meu filho, falou isso, falou aquilo. Não é raro a gente ver na história, não é, alguns prodígios, né, que desenvolveram aí. Se fala muito no mundo das artes, nos pianistas clássicos, né, nos compositores clássicos, o Mozart, né, que aos 3 anos de idade sentou lá ao piano e tocou lá toda uma peça. É verdade, né? Isso é uma memória ancestral, vamos dizer assim, tá? Da própria existência. Então, isso não é raro. Tem até no Instagram, né, uma menininha que mora na Inglaterra, que ela fala super
uma retórica, uma oratória super formal, assim. Ela até viralizou aí uma menininha que ela, eu acho que tem essa idade, né? Uns 3 4 anos de idade. Que é essa memória. Os neurônios ficam extremamente abertos a captar essa energia de outra existência. Essa sensitividade, tá? Então, quando a gente fala nisso, a gente não está falando de mediunidade. Isso não é que toda criança seja médium. E o interessante, que é uma correção que deve ser feita, é que nem todo mundo é médium, porque disse, né, até dentro do meio espírita, que todo mundo é médium. De certo ponto de vista, que a gente considera conceitualmente que mediunidade é a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual, então a comunicação de duas vias, né? Não, nem todo mundo. Todo mundo é sensitivo. E quanto mais jovem, mais sensitivo é. Então, quanto mais bebê, mais sensitivo é. Agora, quando se dá os 3 4 anos de idade, então o que é que acontece? Esses chakras que eu falei, o sétimo, que conecta ao mundo espiritual, e o básico, que ao mundo físico, ao plano onde esse espírito se encontra, é, em vida, né? Nessa existência, eles vão se equilibrando com os outros chakras, que é para o mundo de relação. Né? É para os outros movimentos necessários para o caminho daquele para aquele ser se desenvolver nesse plano e poder seguir aí trilhar o seu desafio, assim como todos nós estamos trilhando. Então essa sensitividade ela vai apagando, tá? Ela vai se acalmando. Ela, digamos que ela foca muito, por exemplo, no campo da intuição. A intuição é um sentido inerente a qualquer ser humano, esse sim, onde a sensitividade ancora aí. Porque nós temos, se a gente pega o corpo humeral, né, que é o corpo espiritual, é o chakra que contém todas as informações de todas as nossas vidas, a gente vai identificar, por exemplo, os olhos. Eu não vou entrar nesse papo esotérico agora, mas os olhos. Então você tem um olho que olha para fora e outro que olha para dentro. No localzinho desse ali que olha para dentro, nessa identificação, nessa simbologia, esse olho para dentro é o nosso potencial intuitivo. É, por exemplo, por onde se comunica conosco o que a gente chama de anjo da guarda. Ah, o meu guia, o meu anjo guardião, ele veio através de um médium e me falou isso e isso. Não é verdade. Não é verdade. Porque essa energia, dita anjo guardião, anjo da guarda, enfim, ele não se comunica via médium. Não é assim, diretamente. Ele usa a sua intuição. Tá? Ah, é uma consciência, é um espírito, ou não sabemos. Só sei que ele usa a tua intuição para conversar contigo. Então se escute mais. Tá? Ouça a sua consciência. Teu anjo da guarda vai falar contigo através dela. E aí, nesse movimento de recolher-se do campo sensitivo para ativar a energia para o mundo de relação, né? O que nos movimenta, a sensorialidade e a motricidade, né? Como a gente percebe o mundo e como a gente se movimenta nesse mundo. A sensitividade vai se concentrando ali como um potencial intuitivo. E em algumas pessoas isso não acontece tanto assim. Né? Isso não acontece de forma tão harmônica. Algumas pessoas, dito enquanto criança, né? Não é depois dos 4 anos, lá entre os 4 e 7 anos de idade. Então, deixe-me ver uma coisa aqui, só um minutinho, tá?
Então, essa sensitividade, olha quem apareceu. Olá, boa noite. Eu disse, eu até enrolei agora um pouquinho no final. É, Lindo, eu, Alex. Deu vontade de ficar quieta, só lhe escutando. eu disse que a gente ia ter uma surpresa, que eu já tinha avisado antes de você aparecer. E Eu digo, foi. Oh, coisa hoje boa. a gente vai ter uma surpresa, mas eu não vou dizer quem é. Ah, devia ter vindo de laço na cabeça, né? Joia querida, seja bem-vinda, que coisa Boa boa. noite. Boa Boa noite, Alex. noite. Boa noite a todos. Ah, é um grande prazer. Eu devia ter vindo com lação bem grande na cabeça para ser a surpresa. Joia. Então, querida, nós estamos aqui. Deixa eu só reativar meus comentários aqui, que subiu um pouquinho. Isso. Olha, todo mundo batendo palma para ti, ó. Então, a gente está aqui, eu disse que a gente está aqui cobrindo o João, né, com a responsabilidade de cobrir João, que precisou se Nossa, ausentar. E aí, Além, eu estava comentando com eles aqui a respeito da criança, né? sim. Da criança que toda criança acaba sendo sensitiva devido ao seu desenvolvimento neurológico, neuropsíquico, que ela está Isso. muito aberta ao mundo energético, ao mundo espiritual, e isso, com o passar do tempo, vai se concentrando para que ela habite o nosso plano. Ela entenda o Isso. que é a vida nesse plano, né? E aí, muitas pessoas confundem isso com mediunidade. Mas isso é um desenvolvimento natural da criança. E muitas manifestam isso, né? Isso. Lembram de outras vidas, que lembram de outras histórias, de línguas, né? Isso. De habilidades, É uma né? Mas recordação, né? isso, uma recordação. Mas isso não deve ser confundido com mediunidade, Não. né? Porque aí você vai poder nos esclarecer um pouco mais que o que eu entendo, né, no trabalho da Quinta de Luz, que inicialmente se lembra que era doutor Augusto que fazia nas segundas-feiras, ele Sim. reservava uma segunda, onde ele tratava as gestantes, as crianças, né, e ele falando, aí eu gostaria que você falasse um pouco mais de que pode haver choque, não é? Isso. Dessa sensibilidade aguçada com alguma aflorar mediúnico e o tratamento espiritual que ele estava realizando naquele momento, lá que no dia que conversei com ele, era justamente acalmar, fechar esses canais mediúnicos. Isso. Aí eu queria que você falasse um pouco a respeito justamente dessa nuance, né? Do que é a Uhum. sensitividade, a mediunidade na criança e por que isso precisa ser acalmado, esses canais Isso. precisam ser fechados. Que é o desespero de muitos pais, né, Alex? Quando vê a Exato. criança ela nesse despertar dessa. Eu diria que a criança ela tem um despertar natural, porque ela já traz consigo essa identificação, né? Como você estava explicando aí, aos 3 aninhos, ela ainda está do outro lado né? Ainda está vivenciando, Sim. né? As vivências do que ele passou nesse período do processo de reencarnar. Né? Então, as crianças elas possuem uma sensibilidade muito grande. Esse despertar no plano da matéria é um dos momentos, ao mesmo tempo, mais belos, né, da passagem de um espírito aqui pelo planeta, né? E principalmente o processo da sua evolução. E muitas vezes esses fenômenos não se de maneira não vem de maneira muito tranquila, né? Verdadeiramente a criança ela ainda está naquele despertar, não necessariamente mediúnico, porque isso é um processo, como você estava explicando e muito bem explicado, é um processo que adquire um eixo de evolução do ser humano, né? Nós vamos perdendo quando passamos por essa fase infantil
a gente vai perdendo, vamos ganhando a estrutura do orbe terreno, né? E ficamos com essa intuição. E a partir do momento, a gente vai entrando no eixo de desenvolver esta mediunidade, né? Existem pessoas que vêm com ela mais aflorada e outras que precisam entrar num processo desta mediunidade realmente sendo bastante elaborada. Com relação à criança ou adolescente, a gente pode até colocar aí também o adolescente, porque quando o adolescente, você pode explicar isso melhor do que eu, quando está naquela fase hormonal, que aí Sim. é como se abre de novo essa brecha para este Sim. olhar, porque os hormônios eles começam a entrar num eixo muito volátil, né? E aí intensifica muito, e aí eles perdem completamente a identificação e diz assim, peraí, o que é que eu sou? Onde eu habito? Que ser eu estou me transformando? Né? Então, assim, é a mesma coisa que acontece com a criança. Né? Ela ainda está naquela fase de adquirir o processo de conhecimento. Olha, onde é que eu estou? Eu estava lá num plano completamente, né? Sem matéria, eu respirava de outra forma e agora eu respiro água, eu respiro ar, eu respiro tudo. Então, e entra nesse processo de complexidade. Né? Então, verdadeiramente, as crianças são um eixo que a gente precisa ter uma boa observância, porque elas vão se tornar adolescentes e adultos e que, se não muito bem orientadas, né, por seus pais, né, eles se perdem pelo meio do caminho. Por isso que a gente está vendo tanto adolescente, tanta criança com tantas crises de ansiedade, né? Além de todo o nosso mundo virtual que acende bastante esses chakras aí que você estava falando, né? Porque essa interação, então essa que acende esses chakras. Então, e aí a gente vai vendo crianças, né, com 7 anos, 6 anos, com crise de ansiedade, né? Adolescentes que começam a caminhar para um eixo, né? de comportamento que às vezes não está. Então, a nossa responsabilidade enquanto genitores, enquanto seres humanos, né? Porque a Quinta de Luz, graças a Deus, a gente tem um trabalho que foi aberto as portas para que a gente implementasse esse trabalho na Quinta de Luz nas quartas-feiras, né? Aí é que entra a medicina dos espíritos, não é? Às vezes eu vejo essa confusão de um querer nosso que os espíritos atuem como médicos físicos, né? Que o meu problema físico ele seja sanado, mas às vezes não é um objetivo. O teu problema físico ele faz parte da tua jornada, né? O entendimento, a consciência de por que você carrega aquela chaga. E às vezes um adolescente que, digamos assim, esteja dando problema, os pais querem que ele não dê, né, o problema. E muitas vezes é algo eclodindo que faz parte da jornada dele, é alguém mais desafiador, né? É alguém que está desenvolvendo alguma habilidade em outro sentido. E a medicina dos espíritos, ela vai trabalhar justamente no âmbito espiritual, todo esse processo, né, para que seja possível, né, a jornada aqui na Terra. Ale, eu tenho algumas perguntinhas aqui. Me mandaram bastante pergunta quando souberam que você vinha por aqui, tá vendo? Quando eu estou sozinho aqui, o povo não manda pergunta. Viu? Mas hoje, aí deixa eu te passar algumas aqui. Júlia me mandou no WhatsApp. Vê só. Tem uma pergunta de Fabiano. Fabiano sempre está por aqui. Olá, Fabiano. Um forte abraço para ti. Vê só. Qual seria, por exemplo, né, sempre escuto falar das dimensões. Né? Qual seria, por exemplo, a 23ª dimensão de uma... Fabiano, depois a gente conversa a respeito disso. Nossa, pois é, porque aí você vai entrar no... De um papo mais aí multiplano, multiuniverso. Depois a gente conversa sobre isso. Mas Fabiano. as dimensões é um estado evolutivo também dos espíritos,
né? Essas Isso. dimensões, Aí ele né? pergunta aqui, é porque eu não entendi a pergunta. Saiu assim, qual seria, por exemplo, a 23ª dimensão de uma quarta dimensão? Tem a ver com as evoluções espirituais? É justamente essa Sim, resposta que você está dando. É sim. o plano de habitat espiritual, Isso, exatamente. Existem os né? planos que entram no processo dessas dimensões. Para o ser humano ele poder alcançar elas, é necessário que você saiba bem como está vivendo a sua dimensão aqui. Enquanto a gente não tiver consciência, através da fé, do processo do entendimento evolutivo do que eu estou passando aqui, a gente, né, nós espíritos não alcançamos, mas outros espíritos sim alcançam o processo evolutivo nessas dimensões. Se é essa pergunta, é por aí a resposta. Isso. E que a nossa grande missão aqui, enquanto humanidade, né, habitando esse plano da matéria, no planeta Terra, é essa transcendência do ego, né? Isso. Nós precisamos vencer, não é, esse plano do ego para a gente poder habitar, né, migrar para uma outra dimensão, que a gente Porque, chama olha, de Alex, é tão evolução. interessante, até a mediunidade, ela entra com uma escala evolutiva, tá? Até a mediunidade, que é o tema que a gente está trazendo, esse despertar Sim, mediúnico, né? A gente isso. traz também a mediunidade como uma escala evolutiva. Então, a partir do momento que você vai adquirindo esse processo de escala evolutiva de diferentes níveis, né? Mais tarde, né? Ou cedo ou tarde, sua mediunidade ela vai começando a entrar no eixo de despertar de forma clara e evidente. Então, você vai tendo essas camadas de projeções, né? Sim, Você vai tendo sim. essas camadas de Uhum, projeções, né? Somos uhum, seres intuitivos que estamos no caminho evolutivo para despertar determinados eixos, né? Vamos chamar mediúnicos, porque mediunidade significa mediar algo, né? Então, o que, é que a gente está uhum, mediando? Às vezes, o meu uhum. espírito, ele pode estar mediando algo no eixo evolutivo, né, da minha própria evolução, né? Sim. né? Aí, é interessante isso, porque se um espírito de uma outra dimensão, né, obviamente, né, o desencarnado, alguém que habite um outro plano, ele não tem o corpo físico. Ele se comunica com o nosso plano, o nosso mundo, através, por exemplo, de você, que é uma médium ostensiva, né, de psicofonia. É preciso que ele ative em teu sistema nervoso, na verdade, em todo o funcionamento do teu corpo. Isso não é fácil. Depois eu Não. quero que você fale um pouquinho a É, respeito disso, é né? Isso, extremamente isso, angustiante. isso bagunça, às vezes, a vida externa, né? Deixa a vida de cabeça para baixo, né? Porque vai mexer com o teu plano real. E não é fácil, ele precisa estimular, ele precisa, digamos assim, que junto contigo, num movimento pedagógico, né? Quando eu digo que ele vai fazer, não é nada invasivo, é um movimento pedagógico, é te ensinar o mobilizar em ti os recursos para que você possa receber essa comunicação. Senão a Uhum. gente cai no que a gente falou lá no adolescente, por exemplo, né? Desequilibra. E ele está ali com os hormônios desequilibrados, aí ele se estimula visualmente muito através de tela, ele não tem uma educação voltada para esse componente espiritual, transcendente, ou mesmo divino, né? Muitas vezes a gente vê conexões até religiosas que são saudáveis, né? E aí, e aí bagunça tudo, Isso. né? Realmente. Então tem alguém aqui, deixa eu ver se eu Marisa. Marisa, ela colocou aqui um comentário interessante. Ela vivenciou experiências incríveis com o meu neto de 3 anos e meio, com as curiosidades, com os interesses, com a necessidade de entender as coisas mais inusitadas. São aquelas perguntas que as crianças fazem, parece que vem de outro mundo mesmo. Mas é É. o que a gente estava dizendo, né? É o que ela está pegando do que ela Elas sabe de estão antes e limpas. colocando para
É porque elas estão limpas, elas estão completamente despidas de qualquer amarra. Elas não têm ainda o processo de desequilíbrio emocional, por exemplo, né? Elas podem até trazer algo, né, da vida pregressa, mas elas não Uhum. estão tão apegadas aos processos emocionais daqui, da vivência aqui terrena, né? Então, aí as perguntas, elas fluem de uma forma mais direta, que você né, que a gente se assusta com uma pessoa, uma criatura desse tamanho, de 3 anos, perguntando determinadas coisas que realmente assusta, né? Porque elas ainda não estão tão impregnadas. Então, o que é que tem que fazer nesse momento? É acolher, né? É dar alguma resposta, mesmo que você não saiba de toda a resposta, mas você Uhum. dê alguma resposta para essa criança, porque ela não pode ficar na dúvida, no sentido de, eu sei que não vai ter uma resposta para a criança tirar, Sim. mas ela não pode ficar sem ter aquele adulto que está orientando ela, sem ter uma resposta. Mesmo Se que essa colocar no lugar do resposta não seja orientador, né? satisfatória para mim. Nossa, eu dei uma resposta que não é essa, mas eu dei uma resposta. Mas para essa criança, ela vai assimilar que você, adulto, está ali com ela. Que isso que ela está Uhum. passando ou vivenciando não é um transtorno. Porque senão ela vai começar a pegar coisas que estão transtornando, vamos dizer, um pai e uma mãe que não estão muito bem, a família que não está muito harmoniosa, o pai e a mãe que trabalham muito, ela vai começar a transformar aquilo que ela está sentindo em algo muito complicado. É o que acontece lá na Quinta de Luz, e que quando Augusto chega e diz assim, vamos fechar um pouquinho esse canal, né? Uhum. Já Entende? aconteceu com a minha filha, com Isabel, né? Exato. Para Ela, ela, apaziguar a ela tinha uma intensificação. alergia, ela tinha uma alergia alimentar, né? Que a gente chama de APLV, que é a proteína ao leite de vaca, né? Uma alergia que a gente não podia passar na seção de laticínio do supermercado com ela. Olha, Não, não podia. Ela empolava todinha. E aí, recebendo tratamento médico convencional dos alergologistas, e lá na quinta, o doutor Augusto disse isso mesmo. Disse, ó, é preciso atenuar. fechar os canais, esses sim, mediúnicos, não os sensitivos, mas os mediúnicos que estavam ali querendo entrar em atividade, porque ela tem muita ânsia pelo mundo, em conhecer, em informação, e isso está fazendo com que ela não sabe falar, né? É um bebê ainda, e através da pele ela mostre essa ferocidade assim pela interação com o mundo, e a pele está reagindo, inflamando. Exatamente. E olha só, Alex, e quando ele faz o processo, não é, aí eu vou só dar uma, não é uma corrigida, mas eu vou só dar um trechinho. Ele não Sim, fecha o canal, tá? Ele atenua. É como se ele pegasse um volume sim, e ele dá uma ótimo. Nossa, baixada, tá? é muito Ele massa. não Regula, fecha. né? Ele dá uma ou ele dá uma regulada ou ele baixa o volume. É o que você está me dizendo. Esse volume que ela Certo. tá tão ansiosa para conhecer o mundo que ela disse assim: Nossa, eu quero Uhum, reencarnar. Ela está tão uhum. ansiosa que ela não sabe, vamos dizer, atenuar o que está vindo de informação. Aí o Augusto ou qualquer outra entidade, hoje Uhum, a Valentina, a uhum. Helena. Tem um outro médico que eu esqueci o nome. Tem a O Romeu, né? Yasmin, o Romeu. Romeu, a Yasmin, Uhum. né? Que eles trabalham e atuam e entra nesse processo de baixar o volume daquela criança num processo de ativação. Isso mesmo. Adorei a explicação. Muito, muito legal. E Aí, olha, e eu vou bom, te dizer, os adultos que entram, né, adulto, adolescente e tal, eles já estão impregnados pelo mundo, né? E aí vem esse aumento dessa sensibilidade, porque é inevitável, vem este aumento, tá? Vem esse uhum, desequilíbrio emocional. É como eu falei, tem muitos jovens que tá naquela pré-adolescência, que não é nem criança, nem é adulto, e fica naquela loucura. Ou então os adultos que também começam a negar, sei lá, por conta de religião. E a gente tem que deixar bem claro que
mediunidade não é religião. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com catolicismo, com umbandismo, com esoterismo, não tem nada a ver. Mediunidade é uma condição que o ser ele possui, tá? Porque ele possui. Então, assim, independente de religião, a religião ela só vai ter o amparo necessário para uma condução, né? Então, deixar isso bem claro. Isso, que nem todo mundo manifesta, né? Nem todo Eu estava mundo falando nisso. manifesta. Essa capacidade Exatamente. de comunicar mesmo nas duas vias, né? De Isso, receber e transmitir. Nem isso, todo mundo manifesta. isso. Mas quando ela se manifesta, né? Ela é uma faculdade inerente ao ser humano, Isso, né? exato. Ela não é algo de um grupo específico, De grupo né? específico, exatamente. Uhum. Muito bem. Aí, caminhando mais um pouquinho, Ale, tem uma colocação que é meio uma pergunta aqui. Conheço uma jovem de 22 anos da Marisa. Conheço uma jovem de 22 anos que comentou comigo ter vivenciado recentemente 2 episódios de ver um prato quebrando e coisas parecidas. Ela deve ser orientada. Inclusive, ela diz que são ruins. Eu acho que as percepções diante disso, né, Sim. Aline? É, É um fenômeno que dentro do espiritismo a gente até lida assim comumente com ele, né? sim. Aí fala um pouquinho a respeito disso. Eu não entendi. Ela viu prato quebrando, é isso? Eu entendi que algo voltado a efeito físico, Físico, ah, né? tá. Os efeitos físicos. Olha, Uhum. normalmente a transição e a gente vai falar um pouquinho até dos setênios, né, Alex? Que a gente fala dos 15, é, dos 14 até os 21 anos, 22, a Sim. gente pega também, né, a carga dos 22 anos. Ainda são pessoas que estão num processo de intensificação muito grande das questões hormonais. Né? Eles estão começando a se tornar, saindo da adolescência e pegando já a vida adulta. Né? Então, é normal, vamos chamar assim, que existam para alguns efeitos físicos, né? Porque eles estão emanando uma carga uma carga miasmática, né? E miasma são essas energias que nos circundam a nível psíquico, emocional, que faz com que um copo, um prato, liquidificador ligue dentro da casa. A gente já teve exemplo Queime disso. aparelho eletrônico, Aparelho né? eletrônico, queime aparelho eletrônico. Então, isso é muito, vamos chamar assim, de uma forma natural. Obviamente que essa moça ela tem que ser orientada. Olha, normalmente é procurar um local onde vai ter uma orientação, um centro espírita, a Quinta de Luz aí está de portas abertas, né? Virtualmente, por enquanto, Isso, né? isso. Pedir para que essa pessoa ela leia, pedir para que ela comece a ter um eixo de meditação, e aí a gente fala da fé mesmo, né? Ter um eixo de orientação a nível Uhum. interno. Procurar um profissional, né? Numa vertente terapêutica também, porque a partir do momento que esse adolescente ou essa criança ele vai começando a entender algumas coisas, processos dentro, interno, porque lembra, o processo físico ele tem a ver, Alexandra, com o lado espiritual? Não. Ele tem a ver com o processo de manifestação do próprio ser, tá? É esse espírito que está na matéria que faz essa intensificação que quebra aparelho, que faz isso e aquilo. É a tua própria energia. Então, a tua Sim. energia ela precisa ser acalmada, tranquilizada. E a gente só tranquiliza num eixo de entendimento e de conhecimento. Não é um Emocional, espírito, né? Não é o espírito dentro da sua casa que está quebrando seu não. prato como uma assombração, Não né? é uma Não assombração. é isso. Exato. É Uhum. você se assombrando, Uhum. né? É o Certo. contrário, né? Então, assim, aí Uhum. é você cuidar do lado emocional, do lado religioso, da questão orgânica, o que está comendo, o que está bebendo, o que tá de prática de exercício, porque certamente essa jovem ela deve ter muita energia que ela precisa dar uma extravasada aí para poder liberar.
tem muito ectoplasma, né? Tem muita densidade Sim, sim, ectoplasmática sim. que está fazendo com que quebre copo, enfim. Muito bem. A Monique Vilela, Ale, colocou aqui o seguinte. Você está me ouvindo bem? Eu Sim? tô. Joia. É porque eu falei baixinho. Vamos lá. É, então, nesse período da infância, é mais fácil ou provável acontecer as viagens astrais durante o sono? Sim, sim, sim. Sim, porque nesse período de quê? De 22 anos, é? Não, da infância. Da Da infância? infância. Já Sim, é outra sim. pergunta. Olha, às Já, vezes já é você outra vê, pessoa. veja só, a gente tem que entender que nossos sonhos, e criança pequena sonha muito, né? Você só vê o olhinho mexendo, ela sorri, né? Ela chora, não é? Esse processo de manifestação que ela está tendo é justamente essas projeções, essas pequenas projeções que ela faz. Uhum. Tá, né? Imagina um bebezinho, ele tá dormindo e de repente ele vê ele saindo dali, né? E começa a enxergar, daqui a pouco ele tem que voltar. Muitos, os meus avós, minha mãe dizia assim, ai, nossa, tem um anjinho brincando com ela, olha ela rindo. Ah, ixi, tá tendo pesadelo, deve estar alguma coisa, vamos orar, vamos orar. Minha avó dizia muito isso, ó, tá tendo perturbação, vamos orar, porque ele deve ter tá sendo perturbado por alguém, né? Então existe esse processo sim de projeção. E aí, Alexandra, o que é que eu faço? Nada. É o processo daquela criança que ela tem que vivenciar. A única coisa que você pode fazer é uma mãe, um pai ver que o bebê está dormindo e começou a chorar, é você chegar junto e botar a mãozinha. Mas não interfira, muitas vezes, nestas ações, porque é um processo de chegada do mundo dele aqui neste plano, né? Então, harmonia em casa, tranquilidade, não tanto barulho, por isso que pede tanto para a criança, quanto criança, não ter tanto barulho externo, ter o momento dele dormir, apagar as luzes, para que ele possa entrar nesse eixo de concentração, de concentração não, de acolhimento, que é ali que ele está entrando no processo evolutivo. Não ter um quarto com tanto estímulo, né? Porque geralmente quarto de bebê a gente É muito fica estimulado, Virgem Maria. cheio de coisa, né? De penduricalho, aí isso agita também o Agita, sono, né? agita muito. Então, Ale, aí numa um link, né, entre as duas últimas perguntas que foram feitas, é, o desdobramento, né? Ele acontece durante o sono de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E aí que a gente vai para a pergunta anterior, que foi lá que você falou do efeito físico, a necessidade de um equilíbrio da própria pessoa, isso também, esse equilíbrio afeta o desdobramento, Isso. né? Olha, e Porque outra tem... coisa, Alex, é interessante você, como um bom alquimista, né? Né? Assim, nessa vertente também alquímica, né? Do qual Uhum. eu também conduzo e acredito muito. O sono, ele é um estado de evolução do ser humano, tá? Então, quando a gente está naquele estado de sono, de sonhos, né? Eu não me projetei, nunca me vi no corpo, nunca. Eu não me lembro do que eu sonhei. Não, você sonhou, só que você não se lembra, mas não se preocupa, porque o teu próprio espírito é ele que tem que evoluir, não é tua matéria. Então, não tem que vir muitas vezes Uhum. para o racional. Né? Mas se você Uhum. lembrou, Uhum. eita, lembrei de um Isso, sonho, tive um muito sonho bem. e o povo gosta muito de interpretar, né? Eu adoro interpretação Isso. de sonho porque eu trabalho muito com simbolismo, né? Mas Muito bem. a parte simbólica que eu trago é muito para uma vertente de entendimento, né? Mas não Uhum. queira tanto, Uhum. apenas acolha esse sonho. Com os Isso. pesadelos e outras coisas, a gente já entra para uma outra vertente. Mas os sonhos, ele é um processo de desdobramento, né? Que o ser ele tem essa capacidade, ele vem com essa capacidade, né? Sim, sim. E quanto mais harmonizado esse ser estiver no sentido do autoconhecimento, Isso, né? Da busca do equilíbrio, da isso, ponderação em tudo, mais isso. ele entra em contato com esse processo evolutivo que é dado também através do que se dá, né?
através do sono e dos sonhos, Isso. né? Então, muito bem. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla da necessidade de cuidar do sono. Porque a qualidade do sono das pessoas, o Brasil está em terceiro lugar em consumo de medicação para Para dormir, dormir. É, né, no mundo. é. Então, é muito sério, né? Isso. A necessidade de cuidar da qualidade do sono, Exatamente. ela é fundamental. Exatamente. Muito bem. Aí, a Maria do Carmo colocou aqui, essa sensibilidade seria um aprendizado de uma outra encarnação? Acho que acredito referente à questão da criança, que manifesta alguma, naquele período, né? Em idade muito tenra, a questão de ela trazer algumas informações, assim, que são, outra pessoa disse aqui, que inusitadas, que Uhum. interessantes, se ele pode manifestar aprendizados de outra encarnação. Sim, né? Isso Sim. acontece com frequência, E não é só a né? criança, não. O adulto também Exato, tem é essa isso que eu ia dizer. Durante toda a capacidade. nossa É vida, toda a nossa vida. durante toda a nossa vida, nós trazemos aprendizados de outra Isso. encarnação. A gente vai Ora, pegando nas nossas memórias, né? Como você falou, no isso, numeral, onde a gente é, guarda a memória maior, né? O nosso HD está todo ali, de toda a nossa vida. Então, é ali onde é que a gente vai resgatar todo esse eixo de memória, todo esse eixo de coisa. Então, é a vida toda, é de criança até. É como eu falei, a criança é mais espontânea, porque ela não tem as nossas amarras sim, enquanto sim. adultos, Ela né? faz isso com mais facilidade, Com né? mais facilidade, exatamente. E a gente quer resposta para tudo. E o Isso. pior, que é o que a gente vê no contato, os espíritos. Uma vez eu levei uma bronca do Dr. Augusto, porque tinha umas 10 pessoas querendo falar com ele assim. Eu disse, não, hoje ninguém vai falar com ele. Ele mandou me chamar. Aí ele disse assim, todo mundo vai falar comigo e você vai ficar aqui para ouvir todo mundo falar. Eita, Alex. São os aprendizados, né? Então, É, eles nos recebem, né? isso. No, enquanto a gente se dispõe, se coloca no processo de aprendizado, de desenvolver essa faculdade evolutiva, que é a mediunidade, como você bem colocou, e damos a nós mesmos o ambiente para que eles se comuniquem, harmonizado para que eles se comuniquem, eles assim o fazem. Não é Uhum. isso? Eles Isso. assim o fazem. Eles Exato. vêm. Agora, o que eu observo muito na nossa caminhada é essa necessidade que a gente tem de o espírito, ou essa consciência que é um tanto mais sábia ou perceptiva que nós, ela diga o que nós devemos fazer da nossa própria vida. Isso eles não fazem, né? Exatamente. Eles não fazem, porque quem tem é como o João disse, aí é roubar no jogo. Você quer que uma outra consciência diga o que você deve fazer da sua vida? Quem deve saber o que fazer da sua própria vida é você. Né? Então, claro que eles estão ali, como lá o caso do Dr. Augusto, para nos auxiliar e nos receber a todo tempo. Basta a gente criar esse ambiente harmônico, seja ele interno e externo, né? Como a Exatamente. gente tanto trabalha pela Isso. quinta de, Exato. né? Mas nós é que vamos ter a responsabilidade pelo nosso próprio caminho, né? Uhum. As nossas escolhas, no final, é que vão ser respeitadas. Isso. Isso eles fazem, né? Respeito é com eles mesmos, É né? verdade. É verdade. Deixa eu ver aqui, Ale. Tem uma pergunta do Rafa, Hum. que é: que orientação dá para alguém que se encontra no processo de expansão? Peraí que Hum. subiu a tela. De expansão, que deve ser de uma abertura mediúnica, né? Hum. Da sua mediunidade. Sim, isso mesmo. Que orientação dá para alguém que se encontra no processo de expansão da sua mediunidade? Seja adulto ou seja para os pais de uma criança ou adolescente. Que orientação dá a essa pessoa? E a gente falou bastante a respeito disso, né? Olha, amor, porque às vezes a gente não tem muita paciência, né, Alex? Quando tem essas manifestações, a gente fica meio Sim. ah,
Fica meio... Sim. Então, a gente tem que Uhum. dar amor, a gente tem que dar eixo de entendimento, a gente tem que trazer, se for um adolescente ou os pais, olha, tem aqui esse livrinho, dá uma lida, né? Olha, tem um centro, né? Indica um centro espírita que faça essa condução com essas crianças e com esses adolescentes, ou até mesmo com um adulto, né? O adulto tem que entrar para a consciência, eixo de esclarecimento. E a primeira e a primordial coisa que existe e que a gente escuta muito, Alex, lá na Quinta de Luz pelos amigos espirituais, é ele dizer assim: comece a cuidar do seu emocional, né? Isso. Vá cuidar do seu emocional, entenda o que é o processo emocional do que está acontecendo, porque mediunidade realmente não é algo fácil, tá? Não é fácil, Uhum. né? A gente passa por muito transtorno, a gente passa por determinados problemas a nível de sentimento, de sensações, né? Dores, muitas vezes até física mesmo. Então, mediunidade não é fácil. Mas se a gente não trata isso com a responsabilidade de um todo, porque não é só no centro espírita que vai cuidar. Lá é uma Uhum. porta. Precisa existir várias portas, né? E essas portas, elas precisam ser conduzidas. Foi assim que nós, Alex, aprendemos na nossa amada Quinta de Luz, através dos nossos amigos espirituais. Então, Sim. fica essa dica, porque as pessoas às vezes dizem assim: ah, é espiritual? Nem tudo é espiritual, porque às vezes tem uma Uhum. vertente emocional ou uma vertente orgânica que precisa ser bem vista, né? Que o espiritual ele só está acontecendo por conta disso, né? Então é Sim. importante e necessário para que as questões a nível de estrutura ela seja vista como um todo. Então orienta essas pessoas a procurarem profissionais, a procurar sim um centro espírita, uma orientação religiosa, porque a fé ela é super importante nesse sentido, né? E busque também a parte também de saúde, a saúde orgânica, física também, que é de extrema Sim. Sim, sim. importância, né? Isso. Muito bem. Muito bem. Eu ouvi deles uma vez assim que nem tudo é a espiritualidade, mas em tudo a espiritualidade está, Isso, mas nem tudo é, né, a exatamente. espiritualidade. Então a gente tem que fazer o cuidado paralelo, né? Ale, a gente passou tão rápido a hora que eu me surpreendi aqui que já chegamos às 9 Eita, é horas. mesmo. É mesmo. Ai, que E prazer, eu, Alex. Foi maravilhoso, viu? Muito e eu obrigada não pelo terei a convite. resposta à pergunta que eu queria fazer, como se deu o seu processo mediúnico, mas eu Ah, vou aí é outra guarde, live de 3 horas. guarde essa pergunta aí. Tem uma. Júlia já colocou aqui que a gente está nos acréscimos. É, né? Tem algumas outras perguntas que eu vou anotar aqui, pessoal, e na oportunidade eu passo para ler responder aí num- numa live, num comentário, tá? Em algo Certo. dessa, numa via, né? Que nós temos aí na Quinta de Luz. E aí a Certo. todo mundo permaneçam firmes, cuidadosos e conectados aí conosco, que a gente está para isso aqui, né? Para debater sobre espiritualidade, levar esse caminho Graças a Deus. e ideia, né? Para quem Graças queira a Deus. compartilhar conosco. Graças a Ale, beijo Deus. grande, Um beijo, fica boa com noite a Deus. todos. Muito obrigada, Alex, por essa trocadinha aí. É maravilhosa. Eu acho que quando a gente traz um pouquinho de entendimento, de experiência, enriquece muito, né, o Uhum, entendimento, né? Nós uhum. não sabemos de tudo, mas o que a gente sabe, né, Alex, a gente vai A passando gente compartilha. com muito amor e com muito Isso, carinho. Um beijo grande para todo isso. mundo. Uma boa noite. Valeu, Alex. Valeu. Obrigada. Fiquem com Joia, Deus. gente. Beijo. Boa noite. Boa Fiquem com noite. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.